E se 2025 for o ano que mudará para sempre o mundo como conhecemos, enquanto a maioria das pessoas vive como se tudo fosse continuar igual, os sinais ao nosso redor indicam exatamente o contrário. As crises não param de aumentar, os governos parecem cada vez mais instáveis e as catástrofes naturais estão atingindo proporções nunca vistas. Mas será que tudo isso é apenas coincidência? Ou estamos vendo o cumprimento de algo muito maior? Muitos olham para as previsões de Nostradamus e tentam entender o que ele disse sobre o futuro. Mas quem realmente busca a verdade precisa ir além. A Bíblia já nos deu todos os alertas necessários sobre os últimos tempos. E cada evento que se desenrola diante de nossos olhos confirma que estamos nos aproximando do desfecho dessa história. Os estudiosos afirmam que Nostradamus previu acontecimentos catastróficos para 2025. Mas o que realmente importa não é o que ele escreveu, e sim se esses eventos estão alinhados com as profecias bíblicas. Será que o que está prestes a acontecer já foi revelado há milhares de anos nas Escrituras? Se você quer compreender o que realmente está por vir, já se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, analisamos os eventos do mundo à luz da Palavra de Deus, para que você esteja preparado. Ao longo dos séculos, profetas e visionários deixaram mensagens enigmáticas sobre o futuro, mas apenas a Bíblia tem mostrado com precisão tudo o que aconteceria antes da volta de Cristo. E entre os sinais mais alarmantes que estão se cumprindo, um deles tem chamado a atenção: o surgimento de uma nova praga global. Nos últimos anos, o mundo viu como uma pandemia pode alterar completamente a forma como vivemos. Mas os relatos recentes de uma doença desconhecida, surgindo de maneira misteriosa em algumas regiões da África, fazem com que muitos se questionem: será esse o início de algo ainda pior? Autoridades médicas já admitem que novas pragas podem ser muito mais mortais e difíceis de conter. A Bíblia já havia previsto que pragas e pestilências assolariam o mundo antes do fim. Jesus alertou em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso não é tudo. Os sistemas econômicos estão se deteriorando e cada vez mais especialistas falam sobre uma iminente transformação financeira global. Bancos e governos já estão preparando um novo modelo digital de transações, algo que pode levar ao controle total sobre a vida das pessoas. Em Apocalipse 13, 16, 17, vemos uma profecia assustadora. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Esse sistema está sendo implementado diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas não percebe. O dinheiro físico está desaparecendo e em breve tudo poderá ser rastreado e controlado por um único sistema global. Seria essa uma preparação para algo muito maior? Além da economia, os governos do mundo parecem estar cada vez mais instáveis. Nações que antes eram vistas como superpotências, agora enfrentam crises internas que podem levá-las à ruína. O livro de Daniel já nos mostrou que Deus é quem estabelece e remove reis, e que no tempo do fim, um novo sistema de governo surgiria para dominar as nações. Estamos prestes a ver o colapso das estruturas que conhecemos e a ascensão de um novo poder? Não podemos ignorar que conflitos globais estão à beira de uma explosão. As tensões entre potências militares cresceram a níveis alarmantes. E tudo indica que uma guerra de grandes proporções pode estar prestes a acontecer. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus advertiu: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Daí, se os rumores de guerra já são assustadores, imagine quando isso se tornar realidade. Especialistas alertam que, se um conflito realmente começar,
As armas que serão utilizadas poderão causar destruição em larga escala, tornando qualquer guerra do passado insignificante em comparação. A tecnologia avança em um ritmo acelerado e os cientistas já falam abertamente sobre a criação de sistemas de inteligência artificial que poderão tomar decisões sem qualquer interferência humana. Isso nos leva a outra profecia bíblica, onde vemos que no tempo do fim haverá sinais e prodígios enganosos, algo que pode ser interpretado como manipulação em massa. Muitos pensam que o maior perigo virá das armas convencionais. Mas e se o verdadeiro controle sobre as pessoas vier através da tecnologia? Hoje, algoritmos decidem o que as pessoas assistem, o que compram e até como pensam. Mas e se essa influência fosse levada a outro nível? A humanidade está caminhando para um futuro que parece promissor, mas que pode ser exatamente o que foi profetizado como os últimos tempos. A questão que fica é: como devemos nos preparar? Será que o mundo está mesmo à beira do cumprimento dessas profecias? Se você está acompanhando até aqui, isso significa que você se interessa pela verdade e deseja entender os sinais dos tempos. A Bíblia nos alerta para estarmos preparados e atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que te ajudarão a interpretar os acontecimentos do mundo à luz das Escrituras. As evidências estão por toda parte, mas poucos conseguem enxergar. O mundo está em transformação e aqueles que conhecem as profecias bíblicas sabem que isso não é apenas uma mudança natural. O que estamos vivendo é o desenrolar de um plano muito maior. E cada novo evento nos aproxima do desfecho já anunciado há séculos. Enquanto governos falam sobre progresso e estabilidade, as nações se tornam cada vez mais instáveis. Antigos aliados entram em conflito e as grandes potências militares se preparam para um cenário de guerra. Nostradamus teria previsto que em 2025 veríamos o agravamento de disputas entre nações, levando a um colapso global. Mas muito antes dele, Jesus já havia alertado que os últimos tempos seriam marcados por guerras e rumores de guerras. No cenário atual, países como Estados Unidos, China e Rússia protagonizam tensões que podem explodir a qualquer momento. O equilíbrio geopolítico nunca esteve tão frágil e qualquer faísca pode desencadear um conflito de proporções catastróficas. Enquanto isso, no Oriente Médio, a situação continua se agravando. A região que sempre foi palco de disputas se torna, mais uma vez, um ponto crítico, exatamente como previsto nas Escrituras. A profecia bíblica aponta para um período de grande tribulação, onde nações se levantarão umas contra as outras e onde o sofrimento atingirá níveis inimagináveis. Mas o que muitos não percebem é que esses conflitos não são apenas entre governos. Há algo muito maior acontecendo nos bastidores e forças invisíveis estão manipulando os acontecimentos para levar a humanidade a um estado de caos total. Outro alerta de Nostradamus para 2025 diz respeito ao aumento das catástrofes naturais. Ele teria mencionado terremotos devastadores, tempestades sem precedentes e eventos climáticos extremos que afetariam milhões de pessoas. Curiosamente, esse é exatamente o tipo de cenário descrito na Bíblia quando fala dos tempos do fim. Nos últimos anos, testemunhamos um aumento significativo de desastres naturais, furacões mais fortes, incêndios florestais incontroláveis e terremotos atingindo locais que antes eram considerados seguros. Especialistas tentam justificar esses eventos com explicações científicas, mas a verdade é que tudo isso já foi previsto. A criação geme. O mundo está sofrendo as consequências de séculos de corrupção e a natureza parece estar respondendo de forma cada vez mais intensa. Em Romanos 8:22 lemos: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
O aumento das catástrofes naturais tem um efeito direto na economia e na estabilidade dos países. Quando um desastre acontece, o impacto financeiro é gigantesco e os governos se tornam cada vez mais dependentes de um sistema global de controle. Nostradamus teria previsto que uma crise econômica sem precedentes atingiria o mundo em 2025, levando à falência de bancos e à reestruturação completa do sistema financeiro. Mas a profecia mais importante sobre esse tema já foi revelada na Bíblia. Em Apocalipse, vemos a descrição de um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca imposta pela autoridade governante. Hoje, vemos claramente como isso pode se tornar uma realidade. Moedas digitais já estão sendo testadas em diversos países, e a ideia de um controle financeiro total não parece mais um conceito distante. O que muitos consideram apenas uma evolução natural do mercado pode, na verdade, ser um passo fundamental para a implementação de um sistema global de submissão. A manipulação da sociedade está acontecendo em todos os níveis. As pessoas são bombardeadas com informações manipuladas, e aqueles que se recusam a seguir a narrativa oficial são tratados como inimigos do progresso. O mundo está sendo moldado para aceitar um sistema onde poucos controlam a muitos e onde questionar as decisões impostas não será mais permitido. Estamos cada vez mais próximos do momento em que as pessoas serão forçadas a escolher entre sua fé e sua sobrevivência. A Bíblia já nos alertou que o tempo de engano viria. E agora estamos vendo esse engano sendo implantado de forma sistemática. A grande questão é: quantos conseguirão perceber a verdade antes que seja tarde demais? O mundo está à beira de uma transformação sem precedentes. Governos estão se preparando para um futuro onde o controle será absoluto e a maioria das pessoas nem percebe. Nostradamus teria previsto que, em 2025, um novo sistema de liderança global surgiria, redefinindo a estrutura do poder mundial. Mas o que muitos ignoram é que a Bíblia já nos alertou sobre isso muito antes. Desde a antiguidade, vemos impérios caindo e outros surgindo, mas a profecia bíblica revela que no tempo do fim haverá uma última configuração de poder, liderada por uma figura que exercerá autoridade sobre todas as nações. Em Daniel 7:23, lemos: "O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços." Esse novo governo não será como os anteriores. Seu controle se estenderá a todas as áreas da vida, desde a economia até a liberdade de expressão. E o mais assustador é que a cada dia vemos avanços que tornam essa realidade cada vez mais próxima. Outra previsão intrigante atribuída a Nostradamus é a intensificação da perseguição contra aqueles que se recusam a seguir as direções desse novo sistema. Ele descreve um tempo em que grupos específicos seriam isolados, marginalizados e impedidos de participar da sociedade. Essa descrição se encaixa perfeitamente com o que as Escrituras nos dizem sobre os últimos dias. Em Mateus 24:9, Jesus nos advertiu: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." A história nos mostra que sempre que um sistema totalitário assume o controle, aqueles que não se conformam com suas regras se tornam alvos. E quando olhamos para o mundo atual, percebemos que há uma clara tentativa de silenciar e ridicularizar qualquer voz que vá contra a narrativa predominante. O que poucos percebem é que essa perseguição não virá de forma abrupta, mas será implementada de maneira gradual. Primeiro, aqueles que questionam serão chamados de extremistas. Depois, serão proibidos de expressar suas opiniões.
Em seguida, perderão direitos básicos, até que finalmente se tornem completamente excluídos da sociedade. Mas isso não é tudo. Outra profecia de Nostradamus menciona o avanço de uma nova tecnologia capaz de alterar a consciência humana, permitindo a manipulação direta dos pensamentos e emoções. Esse tipo de previsão pode parecer fantasioso, mas os avanços científicos já mostram que isso não está tão longe da realidade. Hoje, cientistas já trabalham no desenvolvimento de implantes neurais e tecnologias que podem influenciar o comportamento humano. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto a humanidade será capaz de manter sua liberdade quando até mesmo seus pensamentos puderem ser moldados? A Bíblia nos alerta sobre um tempo de grande engano, onde as pessoas acreditarão em mentiras porque perderam o discernimento espiritual. Em 2 Tessalonicenses 2:11 está escrito: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira." Tudo isso aponta para um cenário onde a humanidade estará completamente vulnerável a um sistema que controla, vigia e define o que é permitido pensar, falar e fazer. Diante desses sinais, a pergunta que precisamos fazer é: estamos preparados para resistir? Será que ainda há tempo para evitar esse futuro? Ou já estamos caminhando inevitavelmente para ele? A humanidade sempre acreditou que tinha controle sobre seu próprio destino. Mas e se, na verdade, estivermos sendo conduzidos para um desfecho inevitável? Ao longo da história, impérios surgiram e caíram, civilizações prosperaram e foram destruídas, mas nunca antes estivemos tão próximos de uma transformação global irreversível. O que antes eram apenas previsões, agora se tornaram realidades tangíveis, visíveis para quem está atento. Uma das profecias mais intrigantes atribuídas a Nostradamus para 2025 fala sobre o desaparecimento de lideranças influentes. Ele teria descrito a morte ou o afastamento repentino de uma figura poderosa, resultando em um grande colapso dentro de uma nação já fragilizada. Quando analisamos a história recente, fica evidente que o mundo está passando por um momento de transição delicado, onde qualquer mudança repentina pode gerar caos global. A Bíblia também nos alerta sobre tempos de grande instabilidade política, nos quais governantes cairão, dando lugar a uma nova ordem. Em Apocalipse 17:10, encontramos a menção a 7 reis, dos quais alguns já caíram, um ainda reina e outro está por vir, mas por pouco tempo. Esse ciclo de poder reflete um padrão que sempre existiu. Quando uma liderança cai, outra se levanta, e nem sempre isso acontece de forma natural. Muitas transições políticas na história foram resultado de conspirações e manipulações nos bastidores, e não há motivo para acreditar que será diferente desta vez. As Escrituras revelam que no tempo do fim, veremos a ascensão de um sistema que unificará todas as nações sob um único domínio. Isso pode explicar por que Nostradamus teria previsto que, após a queda de certos líderes, uma nova governança surgiria de maneira inesperada. Outro aspecto perturbador das profecias para 2025 envolve um evento cósmico de grande impacto. Nostradamus teria mencionado sinais vindos do céu, algo que alteraria completamente a percepção humana sobre a existência. Ao longo dos anos, cientistas têm debatido a possibilidade de descobertas extraterrestres, a chegada de um objeto vindo do espaço ou até mesmo eventos climáticos extremos que poderiam ser interpretados como sinais apocalípticos. No entanto, a Bíblia já nos advertiu que no tempo do fim haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25. Isso indica que eventos celestes não apenas ocorrerão,
mas terão um impacto direto sobre a humanidade, gerando medo e confusão. Desde os tempos antigos, civilizações observavam os céus em busca de respostas, e há registros de grandes mudanças na humanidade sempre que algo incomum acontecia no firmamento. Mas o que realmente intriga é a conexão entre essas manifestações e o surgimento de um engano sem precedentes. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, lemos que a vinda do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Isso significa que esses sinais podem ser usados para distrair e enganar, preparando o caminho para a aceitação de um novo sistema de crenças que afastará ainda mais as pessoas da verdade. Seja através da política, da economia, da tecnologia ou mesmo de fenômenos que desafiam o entendimento humano, o que estamos testemunhando é a construção de um cenário profetizado há milênios. E enquanto muitos continuam ignorando os sinais, aqueles que conhecem as Escrituras sabem que tudo está se cumprindo exatamente como Deus revelou. A questão que fica é, quando o momento decisivo chegar, quantos estarão preparados para discernir a verdade no meio do engano? Os acontecimentos recentes estão deixando claro que estamos caminhando para um ponto de ruptura. A cada dia, o mundo parece mais instável, e aqueles que prestam atenção percebem que algo grande está para acontecer. Mas enquanto muitos tentam buscar explicações lógicas para tudo o que está se desenrolando, há um detalhe que poucos consideram. E se estivermos sendo intencionalmente preparados para aceitar algo que mudará completamente nossa percepção da realidade? Entre as profecias atribuídas a Nostradamus para 2025, há uma que menciona o surgimento de um líder carismático. Alguém que, em meio ao caos, trará promessas de paz e prosperidade. Esse líder será visto como um solucionador de crises, alguém capaz de unir nações e oferecer respostas que ninguém mais tem. Mas esse tipo de figura já foi prevista muito antes das visões de Nostradamus. Em Apocalipse 13, 7 e 8, lemos sobre uma besta que terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O mundo inteiro a admirará e se sujeitará ao seu governo, acreditando que ela será a solução para os problemas globais. Essa descrição se encaixa perfeitamente na ideia de um líder que surgirá em um momento de extrema necessidade, conquistando o apoio da população com discursos convincentes e medidas que aparentemente garantirão segurança e estabilidade. Mas a Bíblia nos alerta que essa figura não trará verdadeira paz. Pelo contrário, ele usará o engano para estabelecer um sistema de dominação. O engano será tão profundo que até mesmo muitos que se dizem fiéis poderão ser enganados, porque ele não surgirá como um tirano, mas como um líder benevolente, alguém que será exaltado como um salvador. Outra profecia de Nostradamus aponta para um colapso nos sistemas religiosos tradicionais. Ele menciona que, nos próximos anos, veremos o declínio da fé institucionalizada e o surgimento de novas formas de espiritualidade que irão redefinir o que significa crer. Isso também está completamente alinhado com as advertências bíblicas sobre o tempo do fim. Em 2 Timóteo 4, 3, 4 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso já está acontecendo. A verdade está sendo distorcida e muitas pessoas que antes seguiam as Escrituras agora buscam interpretações que se ajustam aos seus próprios desejos. Religiões estão se moldando às novas ideologias do mundo, deixando de lado os princípios imutáveis da Palavra de Deus. Se esse processo continuar,
Não demorará muito para que todas as religiões sejam unificadas sob um único sistema global, algo que permitirá a implementação de um governo que terá o controle absoluto não apenas sobre a economia, mas também sobre o que as pessoas devem crer. Estamos vendo o surgimento de uma nova era e os sinais de que algo maior está sendo planejado são evidentes. Mas a grande pergunta que fica é: quando tudo isso se tornar oficial, quantos perceberão que já estavam sendo manipulados há anos para aceitar essa nova realidade? Você consegue ver os sinais? Acha que já estamos vivendo o início desse cenário ou acredita que ainda há tempo antes que tudo isso aconteça? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Seu engajamento é essencial para que esse vídeo alcance mais pessoas. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like e ajude a espalhar essa mensagem. As mudanças que estamos vendo não são apenas políticas ou econômicas. Elas estão atingindo o próprio tecido da sociedade. O que antes era considerado inaceitável, agora se tornou normal, e aquilo que sempre foi visto como certo passou a ser atacado. Existe um esforço global para redefinir a moralidade, e isso é algo que tanto as profecias de Nostradamus quanto as advertências bíblicas apontam como um sinal claro do que está por vir. Nostradamus teria mencionado que, em 2025, veríamos uma transformação radical nos valores da sociedade, onde normas tradicionais seriam derrubadas e um novo sistema de pensamento seria imposto. Esse movimento não acontece de um dia para o outro, mas é implantado de maneira gradual, até que as pessoas aceitem como inevitável. A Bíblia nos alerta sobre isso em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que vemos hoje é exatamente isso. Comportamentos que eram impensáveis há algumas décadas agora são promovidos como normais, enquanto aqueles que tentam se manter fiéis aos princípios bíblicos são ridicularizados e silenciados. Mas isso não deveria nos surpreender, pois as Escrituras sempre nos disseram que esse tempo chegaria. Outro aspecto interessante nas previsões de Nostradamus para 2025 é o que ele chamou de o Grande Êxodo. Segundo ele, veremos um número crescente de pessoas deixando as grandes cidades e migrando para áreas mais isoladas, buscando escapar do colapso urbano e da crescente vigilância governamental. Essa tendência já pode ser observada em muitos lugares. Com o aumento da insegurança, da instabilidade econômica e das políticas cada vez mais restritivas, muitas pessoas estão optando por abandonar as metrópoles e buscar formas alternativas de viver. Curiosamente, a Bíblia menciona que, nos últimos dias, muitos buscarão refúgio e proteção, fugindo da opressão de um sistema que se tornará cada vez mais controlador. Em Apocalipse 12:6, lemos: "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali a sustentem durante 1260 dias." Embora essa passagem tenha um significado profético mais profundo, podemos ver um paralelo com o que está acontecendo hoje. O mundo está caminhando para um ponto em que aqueles que se recusarem a se submeter ao sistema precisarão encontrar formas alternativas de sobreviver. Além disso, Nostradamus também teria mencionado um aumento de fenômenos inexplicáveis em 2025, algo que fará com que muitas pessoas comecem a questionar a realidade como a conhecem. Relatos de luzes no céu, eventos sem explicação lógica e aparições misteriosas aumentarão, e muitos verão isso como um contato com inteligências desconhecidas. Esse tipo de fenômeno já está sendo amplamente discutido, com governos admitindo que há registros de objetos voadores e manifestações que não podem ser explicadas pela tecnologia atual. Mas a questão real é: o que está por trás disso?
A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos haverá sinais e maravilhas enganosas, algo que pode muito bem ser interpretado como uma tentativa de distrair e confundir a humanidade. Em 2 Coríntios 11:14, lemos: "E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Se esses fenômenos forem de fato parte de um grande engano, isso significa que estamos ainda mais próximos do que imaginamos de um evento que mudará tudo. Quando isso acontecer, será que as pessoas estarão preparadas para discernir a verdade ou aceitarão qualquer explicação que lhes for dada? O que fica claro é que o mundo está se tornando irreconhecível. O que antes era previsível agora é incerto, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, nada disso é uma surpresa. O cenário está sendo montado e cada peça que se encaixa nos mostra que estamos caminhando para o momento que foi profetizado há séculos. O mundo está caminhando para um ponto sem retorno e os sinais de que algo grande está prestes a acontecer estão por toda parte. O que antes parecia distante agora está cada vez mais presente. E aqueles que estão atentos percebem que as mudanças não são aleatórias. Tudo segue um padrão, uma progressão que já foi prevista há muito tempo. Nostradamus teria mencionado que 2025 seria um ano de profundas mudanças na estrutura social, onde a confiança na mídia e nas autoridades entraria em colapso. A ideia de que as pessoas questionariam tudo o que lhes é apresentado pode parecer algo positivo à primeira vista, mas a Bíblia nos alerta que, no tempo do fim, essa descrença generalizada também será usada para um propósito maior: criar um cenário onde um novo sistema de poder possa surgir. Em 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." Essa passagem nos mostra que antes que o engano final seja estabelecido, haverá um período de descrença generalizada, onde as pessoas perderão a fé no que antes consideravam verdade. E o que estamos vendo hoje? Instituições que por séculos foram respeitadas estão desmoronando. Líderes que antes eram exaltados agora são rejeitados. E a população está mais dividida do que nunca. Essa crise de confiança abrirá caminho para algo que Nostradamus chamou de a voz unificadora. Um momento em que, em meio ao caos, uma única autoridade surgirá com uma mensagem capaz de restaurar a ordem. Mas essa restauração será apenas uma ilusão, uma falsa solução para um problema que foi fabricado. A Bíblia nos alerta que o mundo será levado a um estado de caos proposital, para que uma figura específica possa se erguer como salvadora. Em Apocalipse 13:3, lemos: "E toda a terra se maravilhou após a besta." Isso indica que esse líder não tomará o poder à força, mas será seguido voluntariamente pela maioria, que verá nele a única esperança. Outro ponto intrigante das previsões de Nostradamus para 2025 fala sobre uma mudança no tempo. Ele teria mencionado eventos climáticos e geológicos tão extremos que pareceriam alterar a própria percepção da passagem dos dias. Isso nos lembra a profecia bíblica em Mateus 24:22, onde Jesus diz: "E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias." Embora essa passagem tenha um significado espiritual profundo, alguns estudiosos acreditam que ela também pode indicar uma alteração literal na ordem dos tempos. Eventos recentes já mostraram mudanças no campo magnético da Terra, e cientistas alertam para possíveis alterações na rotação do planeta. Se algo assim realmente acontecer, como as pessoas reagiriam? Seria mais um motivo para correr atrás da solução que lhes for apresentada? Outro aspecto das profecias de Nostradamus é a ideia de uma nova revolução tecnológica, que não apenas mudaria a forma como vivemos, mas também como pensamos.
Ele teria mencionado que, em 2025, a humanidade atingiria um nível de dependência tecnológica nunca visto antes, onde a separação entre homem e máquina começaria a desaparecer. Isso já está acontecendo. O avanço da inteligência artificial e das interfaces neurais está criando um cenário onde a mente humana pode ser diretamente conectada a sistemas digitais. Isso levanta questões éticas profundas, mas também nos remete a algo ainda mais preocupante: o controle absoluto sobre os pensamentos das pessoas. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que a humanidade será levada a um estado de completa submissão, onde não haverá mais espaço para resistência. Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos sobre um sistema que exigirá total conformidade, e aqueles que não aceitarem serão excluídos. Se o controle sobre a economia e sobre as crenças já está sendo implantado, faz sentido que o próximo passo seja o controle sobre a própria mente. Com a tecnologia se tornando uma extensão do ser humano, o que impedirá um sistema global de usar esse poder para impor sua vontade? O que vemos diante de nós é um plano que já está em andamento há muito tempo. Tudo o que parecia ficção científica está se tornando realidade. E cada passo nos aproxima de um momento em que as pessoas terão que escolher entre se conformar ou resistir. Mas será que, quando esse momento chegar, ainda haverá tempo para fazer essa escolha? Cada vez mais, o mundo está sendo conduzido para uma realidade onde a liberdade individual está se tornando uma ilusão. Aos poucos, a sociedade está aceitando um sistema que controla todas as áreas da vida. E o mais impressionante é que isso está acontecendo sem resistência. Nostradamus teria previsto que em 2025 essa transição se aceleraria, com novas regras sendo implementadas globalmente, sem que a maioria das pessoas percebesse suas reais consequências. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, um sistema será estabelecido onde poucos terão o controle sobre muitos. Em Apocalipse 17:13, lemos: "Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta." Isso indica que o mundo será reorganizado sob um único domínio, onde todas as decisões serão centralizadas em uma única estrutura de poder. Historicamente, sempre que governos assumiram controle total sobre a vida das pessoas, isso foi feito em nome da segurança e do bem-estar coletivo. Mas uma vez que esse controle é consolidado, ele nunca é devolvido. E hoje estamos vendo exatamente esse processo acontecendo em diferentes esferas. Outro ponto intrigante das previsões de Nostradamus fala sobre a transformação da alimentação humana. Ele teria mencionado que, em 2025, a comida tradicional começaria a ser substituída por alternativas sintéticas, como parte de um plano para redefinir o consumo global. O que parecia uma ideia distante há alguns anos, agora está se tornando realidade, com grandes corporações investindo pesadamente na substituição de alimentos naturais por versões altamente processadas. Curiosamente, a Bíblia já nos alertava que nos últimos tempos a alimentação seria manipulada. Em 1 Timóteo 4:3 está escrito: "Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade." Isso nos mostra que haverá um esforço para alterar aquilo que sempre fez parte da criação de Deus, impondo novas regras sobre o que pode ou não ser consumido. Se hoje já vemos esse movimento crescendo, imagine como será quando isso se tornar uma exigência oficial. Além disso, outra profecia de Nostradamus fala sobre a comunicação humana chegando a um novo nível, onde a interação entre as pessoas passaria a ser completamente mediada por sistemas digitais. Já estamos vivendo isso, mas até que ponto isso pode chegar? A tecnologia que permite controlar informações e direcionar comportamentos já está em pleno funcionamento.
Nunca antes na história da humanidade houve tanto poder sobre a forma como as pessoas pensam e reagem. E a pergunta que surge é: quando esse controle for total, haverá alguma forma de escapar? A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que a verdade será escondida e um sistema de engano dominará o mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, lemos: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Se esse tempo já está começando, então aqueles que ainda têm discernimento precisam estar mais atentos do que nunca. O engano não será óbvio, ele será sutil, sedutor e apresentado como a única saída possível. O que você acha de tudo isso? Está gostando do vídeo? Se sim, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, mais pessoas poderão despertar para o que está acontecendo ao nosso redor. O que antes parecia apenas uma possibilidade distante, agora está se tornando uma realidade inescapável. A cada dia, as fronteiras entre o natural e o artificial estão sendo apagadas. E a humanidade está sendo conduzida para uma existência onde tudo será controlado, monitorado e regulado. Nostradamus teria previsto que em 2025, esse processo se aceleraria drasticamente, levando ao ponto onde a individualidade começaria a desaparecer. Isso não é coincidência. A Bíblia já nos alertava sobre um tempo em que os seres humanos seriam tratados como peças dentro de um sistema global, sem autonomia, sem liberdade real. Em Apocalipse 13, 16, 17, vemos a profecia de um sistema que exigirá submissão absoluta e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Muitos pensam que esse sistema será implementado de maneira abrupta, mas na realidade ele já está sendo implantado de forma gradual. A cada nova crise, a solução sempre parece envolver mais controle, mais vigilância e menos liberdade individual. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas aceita essas mudanças sem questionar, acreditando que são para o seu próprio bem. Outra previsão atribuída a Nostradamus fala sobre o início de uma nova era de escassez, onde os recursos básicos se tornarão inacessíveis para grande parte da população. Os primeiros sinais disso já estão visíveis. O custo de vida está subindo e a ideia de que as pessoas devem consumir menos, viajar menos e depender mais de sistemas centralizados está se tornando cada vez mais forte. Essa escassez não acontece por acaso. Sempre que vemos grandes períodos de crise, é importante observar quem se beneficia dessas mudanças. A centralização do poder e dos recursos sempre favorece um pequeno grupo, e isso não é diferente agora. A Bíblia nos mostra que no fim dos tempos, a desigualdade se tornará extrema, e um sistema será estabelecido onde poucos terão tudo, enquanto muitos lutarão apenas para sobreviver. Em Tiago 5, 1-3, lemos: atendei agora, ricos, chorai e gemei por causa das misérias que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Isso nos mostra que a acumulação desenfreada de poder e riqueza terá consequências. E aqueles que construíram seus impérios sobre a exploração dos outros enfrentarão o julgamento divino. Outro ponto preocupante mencionado nas profecias de Nostradamus para 2025 envolve a crescente tensão entre as pessoas. Ele teria previsto que este será um ano de divisão intensa, onde as famílias e comunidades estarão mais fragmentadas do que nunca. Isso já está acontecendo. A polarização política, social e ideológica atingiu níveis nunca antes vistos.
As pessoas não apenas discordam umas das outras, mas agora enxergam aqueles que pensam diferente como inimigos. Esse é um dos sinais mais preocupantes de que estamos entrando em uma era onde o amor está se esfriando, exatamente como a Bíblia previu. Em Mateus 24:12, Jesus nos advertiu: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." O que estamos testemunhando não é apenas uma transformação tecnológica, política ou econômica. É uma mudança profunda na forma como as pessoas interagem, pensam e reagem umas às outras. As Escrituras nos mostram que, nos últimos dias, esse afastamento e endurecimento dos corações será um dos sinais mais claros de que o fim está próximo. Quando olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, percebemos que todas as peças estão se encaixando. Mas a pergunta que fica é: o que mais precisa acontecer para que as pessoas despertem e percebam o que está diante de seus olhos? O mundo que conhecemos está desaparecendo diante dos nossos olhos. O que parecia sólido agora é incerto. O que antes era estável, agora se desmorona. Para muitos, isso é apenas um ciclo natural da história. Mas para aqueles que conhecem as profecias, é impossível ignorar que tudo está acontecendo exatamente como foi previsto. Nostradamus teria alertado que em 2025 testemunharíamos um fenômeno social nunca antes visto: a dissolução completa da confiança entre as pessoas. Isso significa que não apenas os governos e instituições perderiam credibilidade, mas até mesmo as relações interpessoais se tornariam frágeis. Esse distanciamento emocional e social já está acontecendo e se intensifica a cada dia. A Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, o egoísmo e a falta de empatia se tornariam marcas registradas da sociedade. Em 2 Timóteo 3:1-2, lemos: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos." Estamos vivendo exatamente esse tempo. As pessoas estão cada vez mais focadas em si mesmas, menos preocupadas com a verdade e mais inclinadas a satisfazer suas vontades a qualquer custo. A compaixão está sendo substituída pelo individualismo extremo, e essa desconexão generalizada torna a sociedade mais vulnerável a qualquer sistema que prometa restabelecer a ordem. Outro ponto relevante mencionado nas previsões de Nostradamus fala sobre o avanço da engenharia genética e sua utilização para modificar a natureza humana de forma irreversível. Já estamos vendo isso acontecer. Hoje, a ciência não apenas compreende o DNA, mas já está manipulando ativamente a genética para criar versões melhoradas da vida humana. O perigo disso é que, ao tentar redefinir a criação, a humanidade entra em um território onde as consequências podem ser catastróficas. A Bíblia já nos alertava que, nos últimos tempos, haveria tentativas de corromper a criação de Deus, exatamente como ocorreu nos dias de Noé. Em Gênesis 6:11-12 está escrito: "A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra." Nos dias de Noé, algo aconteceu que alterou a ordem natural. E foi por isso que Deus trouxe o dilúvio para purificar a humanidade. Agora, vemos uma repetição desse mesmo padrão, onde a ciência busca redesenhar o ser humano, manipulando sua essência. Se isso continuar, até onde isso pode nos levar? Outra previsão intrigante fala sobre uma crise espiritual massiva. Nostradamus teria dito que, em 2025, muitas pessoas abandonariam completamente qualquer tipo de fé, enquanto outras buscariam respostas em caminhos espirituais alternativos. Esse cenário já pode ser observado.
O número de pessoas que se declaram sem religião cresce ano após ano, enquanto movimentos místicos e novas formas de espiritualidade ganham força. Mas a Bíblia já havia nos alertado que esse tempo viria. Em 1 Timóteo 4:1 está escrito: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." Isso significa que não veremos apenas um afastamento da fé verdadeira, mas um aumento de ensinamentos distorcidos que afastam as pessoas ainda mais de Deus. Esse será um dos maiores sinais de que estamos nos aproximando do momento final. Tudo está convergindo para um desfecho inevitável. As mudanças sociais, científicas e espirituais estão se encaixando exatamente como foi profetizado. O mundo não está simplesmente mudando. Ele está sendo moldado para um evento que transformará a humanidade para sempre. A questão que fica é: quando esse momento chegar, quantos estarão preparados para enxergar a verdade? O tempo está se esgotando e o mundo está avançando rapidamente para um ponto onde não haverá mais retorno. Para muitos, tudo isso ainda parece uma sequência de acontecimentos desconectados, mas aqueles que conhecem as Escrituras sabem que cada evento é uma peça dentro de um plano muito maior. Entre as previsões atribuídas a Nostradamus para 2025, uma das mais preocupantes fala sobre a chegada de uma grande crise energética. Ele teria descrito um período em que a dependência da humanidade de recursos essenciais, como eletricidade e combustíveis, se tornaria sua maior fraqueza. Se uma interrupção global acontecesse, todas as estruturas da sociedade moderna colapsariam instantaneamente. Curiosamente, a Bíblia também menciona um tempo de escuridão, tanto no sentido físico quanto espiritual. Em Êxodo 10, 21, 22, lemos sobre a praga da escuridão que caiu sobre o Egito, um evento que impediu qualquer atividade normal e mergulhou a terra no caos. Embora essa passagem tenha ocorrido no passado, ela aponta para um padrão profético que pode se repetir nos últimos dias. Além disso, outra profecia bíblica menciona um tempo em que sinais no céu acompanharão os eventos finais. Em Joel 2:31 está escrito: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Se algo de grande escala afetar o fornecimento de energia e os sistemas que dependem dela, o que acontecerá com a sociedade moderna? Como as pessoas reagirão quando perceberem que não podem mais confiar na tecnologia para suas necessidades básicas? Outro ponto intrigante das previsões de Nostradamus fala sobre um evento global de grande impacto que alteraria a percepção da humanidade sobre a própria existência. Ele teria descrito um acontecimento que unificaria todas as nações em um único propósito, algo tão significativo que faria com que as divisões políticas e ideológicas desaparecessem temporariamente. Esse tipo de evento já foi sugerido em diversos cenários, desde ameaças externas até crises que exigem uma resposta unificada. Há um padrão que se repete. Quando a humanidade enfrenta algo desconhecido e incontrolável, as pessoas aceitam qualquer solução que lhes seja apresentada. A Bíblia nos alerta que, no fim dos tempos, haverá sinais e prodígios enganosos, algo que será tão convincente que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Em Mateus 24:24, Jesus disse: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Isso significa que qualquer evento que ocorra em escala global deve ser observado com cautela. Nem tudo o que parecerá uma solução será, de fato, algo positivo. Algumas das maiores armadilhas da história foram criadas com a promessa de salvação e progresso. Estamos vivendo em um tempo onde o engano se tornou mais sofisticado do que nunca.
As pessoas estão sendo condicionadas a aceitar novas regras sem questionamento, e o que antes parecia impossível agora está se tornando normal. Mas a grande questão é: o que virá depois? Com todas essas mudanças acontecendo ao nosso redor, quantos perceberão que a realidade que conhecem está sendo construída para conduzir a humanidade para um desfecho específico? Quantos serão capazes de resistir quando forem confrontados com a decisão de escolher entre a verdade e a ilusão? Chegamos ao momento crucial. Tudo o que foi analisado até aqui aponta para um futuro que já está sendo moldado diante de nós. Cada evento, cada transformação na sociedade, cada crise e cada nova solução apresentada fazem parte de um sistema que está se consolidando aos poucos. Nostradamus teria previsto que, em 2025, a humanidade chegaria a um ponto de decisão, onde seria necessário escolher entre se conformar com a nova ordem ou resistir a ela. Mas essa escolha já foi profetizada muito antes dele. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias um momento de separação acontecerá. Haverá um tempo em que cada indivíduo terá que decidir entre seguir o sistema mundial ou permanecer fiel à verdade. Essa escolha não será fácil, pois o mundo inteiro estará pressionando para que as pessoas aceitem o que lhes será imposto. Em Apocalipse 3:10, lemos: "Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Essa passagem nos mostra que um tempo de provação global virá, e apenas aqueles que estiverem firmes na fé conseguirão resistir. Mas o que acontecerá com aqueles que não estiverem preparados? Nostradamus menciona que, nesse período de transição, muitos simplesmente se entregarão, aceitando as novas regras sem questionamento. A Bíblia nos alerta que esse tempo será caracterizado por um grande engano, onde aqueles que não amaram a verdade acreditarão na mentira. Em 2 Tessalonicenses 2:11-12 está escrito: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." Isso significa que aqueles que rejeitarem a verdade não serão apenas enganados, mas serão entregues ao engano como consequência de sua escolha. E esse é o perigo maior: não perceber que o mundo está sendo preparado para uma grande ilusão, uma narrativa tão bem construída que fará com que a maioria das pessoas acredite estar fazendo o certo ao aceitar o sistema que se levantará. Já estamos vendo como a aceitação de novas regras e ideologias está sendo implantada de forma gradual. O que hoje é apresentado como opcional, amanhã será obrigatório. A linha entre a liberdade e o controle absoluto está se tornando cada vez mais tênue. E diante disso, resta apenas uma pergunta: o que devemos fazer? Como se preparar para o que está por vir? A resposta está nas Escrituras. Em Efésios 6:11-13, encontramos a orientação clara: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Isso significa que a preparação para esse tempo não é apenas física ou estratégica, mas espiritual. O verdadeiro confronto que está por vir não será apenas contra um sistema humano, mas contra uma força que deseja afastar a humanidade de Deus. Diante de tudo isso, o que você acha? Você consegue perceber os sinais ao seu redor? Está pronto para discernir a verdade no meio de tantas mentiras? Se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser entender ainda mais sobre as profecias bíblicas e o que está acontecendo no mundo, veja os outros vídeos disponíveis no canal.
Até a próxima.